para estar em uma casa, esperava tudo, mas nunca esperavas que te acontecesse algo assim. Não perder um filho. E sim, foi difícil. Sim, eu sou a Vânia, tenho 43 anos, habito recentemente no Luxemburgo, venho de Setúbal, onde nasci, embora tenha crescido no meio, na beira interior, Castelo Branco, que foi onde eu me casei e estou com o atual marido e tenho os meus 4 lindos filhos hoje em dia. Sou boa, como eu disse, eu nasci, fui criada praticamente com os meus tios, que tinham café. Era um bairro social na altura, onde eles tinham café. Portanto, fui criada com tudo o que era etnia, desde preto, cigano, fui criada assim. Embora tinha uma tia rígida, mas fui. E aos 7 anos, como eu te disse, os meus pais, entre os 6 e 7, devido à falta de trabalho na altura, fomos para a terra da minha mãe, Castelo Branco. Aí passei uma bela infância, isso sim. Fui muito criticada na altura quando fui para o liceu porque era diferente. Era diferente de toda a gente, tinha uma maneira de pensar diferente. Mas tenho os meus momentos lá. Foi onde eu conheci o Frederico. Na altura pensei que não era da terra, porque dizia que não namorava ninguém da terra. E foi antes. Tive os meus 2 filhos lá, os mais velhos. E foi como nós decidimos voltar para o Luxemburgo. Voltar não. Emigrar para o Luxemburgo, para um país que não conhecias. Se calhar tinhas ouvido falar uma vez numa escola que existia qualquer coisa chamada Luxemburgo. E vim às cegas, sinceramente vim às cegas à procura de uma vida melhor para mim e para os meus filhos na altura. É assim. Desafios, a língua na altura, apesar da gente estudar, é totalmente diferente chegares e falares e compreenderes.
As escolas, principalmente para os miúdos, a nível de adaptação para as crianças, vi muita dificuldade, muito racismo, xenofobismo, tudo um pouco. O facto de sermos estrangeiros, independentemente de seres português ou não seres português, é estrangeiro. E a integração no trabalho também. Podes estudar, podes ter estudos, mas infelizmente o Luxemburgo ainda tem aquele protocolo de que a tua formação fora do país não é válida. Sejas professor, advogado, tens de passar por um exame, tens de fazer por isto. Então sim, a nível de trabalho torna-te difícil, tens poucas opções. Como mulher tens a femme-ménage ou serveuse. E como os homens tens uma maçom, a camionista e pouco mais. Aí sim achei dificuldades. Achei dificuldade porque tinha 20 anos e não vinha de um mundo inculto, pelo contrário, nós os portugueses somos super cultos, apesar de na altura, hoje em dia não, haver essa ideia errada sobre nós. E nova, como eu tinha 22 anos, foi difícil, muito difícil. Na altura, como eu te disse, comecei a trabalhar nas limpezas, algo que por coragem não gostei, porque a femme-ménage, a mulher da limpeza, principalmente na altura, eram muito rebaixadas, era como se fosse um serviço sujo. Às vezes comparo esse serviço às etnias que existem na Índia, que há os intocáveis, os tocáveis, não sei o quê, pronto. Nós, as femme-ménage, eu sentia que éramos os intocáveis da Índia. Se tocavas, sentias-te sujo. Depois, mais tarde, para a restauração, cafés, foi onde eu fui criada, como tinha dito, sempre gostei. Sim. Tive também, na altura, num hotel como recepcionista, mas lá está a recepcionista que também faz a limpeza dos quartos. Nunca fomos o suficientes, eu nunca me senti o suficiente para ser só recepcionista, fizeram-me sentir isso. E a minha vida foi assim, e os meus filhos. Tive muito tempo com os meus filhos. Houve uma altura que optei por estar mais com os meus filhos, principalmente os mais velhos na altura. E, a nível financeiro, sim, era estável ao pé de Portugal na época, mas a nível mental, sou-te sincera, psicológico, não. Não, é preciso tu encarares cada dia e dizeres: eu vim para dar uma vida melhor aos teus filhos, mas tu, ao fim e ao cabo, mentalmente, será que a estavas a dar? Perguntei-me isso muitas vezes aqui dentro do Luxemburgo. E não passei daí. Servoso. Sou uma simples servoso. Neste momento, não. Neste momento não venho. Não venhas à procura de que é um mundo maravilhoso, porque não é um mundo maravilhoso, como já não era há uns anos atrás. Se vens para o Luxemburgo, pensa que tens que ir trabalhar. Vem com foco. Lembra-te que não és férias aqui e vá lá, vou começar e tenho uma boa vida. Não, vem com foco. Não te sentes, porque do Luxemburgo, se tu conheceres, há muitas oportunidades. Não fazes como eu. Eu cheguei a um ponto que me sentei. E tu, hoje em dia, não é preciso sentar. Procura. Há formações, há leis que têm que ser cumpridas. E quando disserem para ti és imigrante, não tens... Mostra que sim, sou imigrante, sim. Mas sou europeu, sou igual a ti. Se me cortar, a minha cor é igual à tua. Se eu morrer, vou no mesmo sítio. Nunca deixes que a tua nacionalidade como é que eu ia dar a palavra? Te faça sentir diferente daqueles que cá estão dentro. Se quiseres vir um dia para o Luxemburgo. Então, na altura, deu-se no ano que havia o Covid. O Covid entrou em 2020, março. Eu, na altura, fiquei sem emprego. Onde eu trabalhava, eu tinha saído sem somagem, sem nada, fiquei sem nada. Passei um ano assim. E quando a Frederica faleceu, eu encontrava-me em casa na altura. Estava a passar por situações difíceis, porque queria pagar uma renda e não conseguia. Desculpe. Não é bom. Só o teu tempo, sem problema.
nunca deixei, não é deixar, atenção, eu nunca dei tudo aos meus filhos, ia dando conforme eu podia, mas claro que na altura me sentia incapaz de certas coisas. Quando se deu aquele evento, como eu disse, estava numa situação grave, com qualquer português aqui no Luxemburgo, não fui a única, em que tinhas uma ordem de despejo da tua casa também, pelo tribunal, o proprietário tinha razão, eu tinha falhado, e então dá-se aquele evento. Se não quiseres falar, então não. Não, eu falo que tu não esperavas tudo, esperavas ter que pedir ajuda à Câmara para estar em uma casa, esperava tudo, mas nunca esperavas que te acontecesse algo assim. Não perder um filho. E sim, foi difícil. Estar em casa, incapacitada, trabalho não haver porque estava fechado. Sim, foi muito. Foi ali um turbilhão de. Como é que é de dizer? De acontecimentos que tu chegaste a um ponto, estás dentro de uma bola e tu não sais. Tu não saías, tu não tinhas como sair. E sim, até a Federica acontecer o que aconteceu assim, estávamos numa situação grave. Devido ao Covid, sim, entrei numa situação mesmo decadente aqui no Luxemburgo. Interesses. Primeiro, arranjar emprego e pagar as minhas dívidas. E mostrar aos meus filhos que em cada, como eu costumo dizer a eles, que no teu caminho encontras muita pedra. Tens duas hipóteses. Ou tu tropeças nelas e sobes e vais ter feliz para subir, ou pegas nela e fazes um muro. E se um dia tiveres que voltar atrás, olhas para o muro que tu fizeste, que é para continuar outra vez a fazer esse muro. E na altura era esse o meu foco. Era dizer, há problemas, mas quando há problemas é porque há soluções, senão eles não existiam. E era esse o meu foco. Era que agora estou numa situação, mas eu sei que cedo ou tarde eu vou chegar onde eu quero. Sim, foi mesmo com a situação da Federica na altura no hospital, tu não tens hipótese de pensar, jamais tu pensas que um filho se vai. O que tu pensas é, ela vem. O que acontece aos outros não te acontece a ti. Tu ouves o outro que perdeu um filho, mas tu não pensas que o teu vai embora. E sim, existia focos. Na altura o foco era ajudar a Federica a entrar para a universidade, apesar da situação que eu estava, e era ter a calma e dizer para mim, para os meus filhos e para o meu marido, não, a gente é capaz. Isto é uma fase. Nunca fui, falo para toda a gente, sou muito sociável na rua, não sou ninguém de ir para a rua, atenção, se me verem na rua sou sociável. Mas sou muito restrita, não é restrita a amigos, eu gosto de ter poucos, mas que eu possa contar. Conheço muitos, mas amigos havia 3, 4 que eu pudesse contar realmente e pude, que sei que pude. Fora isso, não. Podem me julgar, mas não és minha amiga, não. Amiga é amigo, para mim amiga é família. E conhecido, sim. Ajudo-te igual, mas era a minha, éramos muito amigos, somos ainda amigos, mas um grupo pequeno, suficiente para mim, suficiente para ainda hoje é o suficiente e sempre será o suficiente. Então, antes, como eu tinha dito, fiquei sem nada, mas a intenção na altura era abrir um espaço para mim, por isso é que eu fiquei sem nada.
porque fiquei sem direito a nada, porque me despedi, fiquei direito sem nada no tempo Covid. No futuro, sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Como eu te acabei de dizer, respondi à pergunta anterior, eu no Luxemburgo, apesar de estar cá há 20 anos, porque estou cá há 20 anos, sempre, não é não me sentir no meu país, atenção, sinto no meu país, sinto mais aqui de se calhar Portugal, porque em Portugal sinto-me imigrante, mas a nível de opções, sim vi que a minha única oportunidade seria abrir um espaço meu, ser eu a comandar esse espaço para fazer a minha independência, não digo respeito, mas eu própria, a minha, sem ter que ir pedir um trabalho, você não fala a língua X, você não compreende isto, você não compreende. Era o meu foco sempre, na altura era esse, antes, e mesmo quando a Frederica faleceu, ainda foi mais é este. Então, a Frederica, vou falar para ti porque tu conhecias eu e a Frederica. A Frederica, para já, era uma apressada que nasceu com 7 meses. Então já desde aí era uma acelerada. Veio na altura que eu mais precisei na minha vida também. Então a Kika para mim era uma mini Vânia, mas com mais garra. E a nossa relação era mãe e filha, sim, mas principalmente era uma amizade, uma coisa entre nós as duas, como às vezes não olhavam para a outra quem é a mãe, quem é a filha. Éramos muito chegadas, éramos unha e carne, tínhamos as nossas brigas, como um amigo tem, uma mãe tem, um filho tem, mas a Kika era a minha menina, é a minha menina. Não te consigo descrever um pouco. A Kika era a Kika. Era a Kika. A Kika onde passava, a Kika deixava qualquer coisa. Não foi só lá em casa. A Kika deixou ir mais lado. E o que ela deixou lá fora reflete-se aquilo que nós éramos as duas. Eu não soube. Foi um pressentimento. Podem acreditar que há Deus, podem não acreditar que não há Deus, podem acreditar no destino, podem não acreditar. Mas ninguém nos avisou. Eu vou-te contar um bocadinho a história. Eu estou a chorar. Normal que é um assunto que me mexe, mas eu gosto de falar. Então aquilo foi uma segunda-feira. Nós tínhamos 3 cães, acho que ainda conheceste 2 dos nossos, e a Kika tinha ficado com um bebê. Então, como o bebê ainda estava a aprender, porque senão não fazia xixi por causa dos mais velhos, então saía sempre o Nicolau com os 2 maiores, primeiro, e a Frederica saía sempre com o dela, que a gente dizia que é o dela, ela que eu tinha que ensinar com ele. Nesse dia é irónico, porque nesse dia a gente jantámos mais cedo. E eu tinha dito para ela na brincadeira, este fim de semana passaste cá em casa, e ela disse, passei, eu preciso estar com a família. Eu disse, ok. Fiquei feliz ao fim e ao cabo, porque ela tinha um namorado. E eu tinha dito para ela, olha, o pai vai a Portugal quinta-feira, porque o avô está muito mal. Ele vai telefonar daqui a bocado e depois a gente vai passar o fim de semana às 2 a fazer festa. E a mãe? Foi com o cão. Lembro-me tão bem como hoje ela descia, porque no meu salão havia 2 escadinhas que descia para a entrada da porta. Ela olhar para mim e fazer um sorriso. Eu hoje recordo esse sorriso como se ela soubesse. Bom, como eu disse, saiu o Nicolau primeiro, depois saiu a Kika. Isto é em Guerreiro Amarra, ao pé da estrada principal, ao pé do rio, há um espaço, toda a gente passeia com os cães, uma zona pietónica, muito bonita, ainda muito bonita.
E, entretanto, eu ouço sirenes. E o meu marido ao telefone. E eu, quando ouvi as sirenes, chamem o que quiser, mamãe, eu sei que tinha aquilo. Às vezes dizia para o marido, telefone os meninos. Mas naquele dia, não sei se o meu marido estava ao telefone, se foi... Eu disse, não vou dizer nada. Eu lembro de estar a fumar um cigarro à janela, e dizer assim, que não seja nada de grave. E falei em voz alta. Nisto, chega ao Nicolau, os dois cães e a gente. Então, já aí vejo? Já. E eu, o que é que se passou? Ouviste as ambulâncias? E a mãe, está lá embaixo, acho que houve um acidente com o autocarro, não sei, eu passei por outra passadeira, por baixo da ponte, não percebi muito bem, vim para cima. E nisto eu e o meu marido olhámos um para o outro, que é Kika. Porque a Kika chegava antes de irmã, sempre. E as nossas palavras foi Nicolau, telefone à mana. Telefonámos a Kika, não atendia. Então disse para Nicolau, é ver, é estranho ela não chegar. É estranho ela não atender. E tornámos a telefonar, estava de pijama, tinha um casaco, tinha calça e umas botas. E o meu marido a telefonar, e o Nicolau não atende. E nisto o meu filho responde do outro lado, é a Kika. De onde eu estava a morar até à ponte, a passadeira onde ela foi atropelada, que sejam uns 500 metros, 600 metros. Eu parece que tinha corrido tanto que eu esqueci do caminho, não tinha forças. Era sempre a descer. E quando lá cheguei, vejo a polícia, que chegaram ao pé de nós e confirmam, em vez do meu filho aos gritos do outro lado, e confirmam que realmente era a nossa filha, que já estava na ambulância. Os serviços de socorro foram rápidos. Não posso dizer que não foram, porque entretanto, enquanto ela saiu com o cão e coisa, foram rápidos. E foi, como eu disse, foi assim, nós soubemos não. Como eu costumo dizer, foi um pressentimento de mãe, um pressentimento de pai, ninguém nos comunicou. Nós sentimos que era nosso filho. Não sabias isso, não é? Não diretamente. Yeah. A notícia não é a reação. Eu vou-te dizer uma coisa que se calhar muita gente, quando eu publiquei no Contacto, recordas que eu publiquei no Contacto sobre querer mudar a lei, acho que as pessoas infelizmente não compreenderam muito bem aquilo que eu queria fazer, ao ponto que eu entrei sim numa grande pressão. Eu quando cheguei lá embaixo à ponte, a polícia veio ter comigo, o meu filho estava mais ao lado e vejo um rapaz ao pé de um polícia. E a rapariga, uma das polícias, que era uma polícia, pegou-me assim, fez: tenha calma. E eu disse: é algo? Sim. E eu disse: não sejam... Eu disse isto: Chico, não sejam duros, não vale a pena. Acho que é o suficiente para ele. Pensei na altura que para ele tivesse sido já duro, porque eu não sabia o que se tinha passado, eu não sabia realmente a situação, eu não podia acusar uma pessoa, eu não podia dizer se era falta da minha filha, se era falta da outra, não podia. Então naquele momento, além de estar desesperada com a minha filha, eu como mãe fiquei desesperada a ver aquele miúdo, que era da idade dos meus filhos, tanto da Kika como do Nicolau, e é incrível, mas eu pus no lugar dos pais dele também, não só no meu. E a reação foi que mais na altura, tu disseres assim, que tiveste raiva, o único momento de raiva que eu digo que tive foi que a minha filha foi numa ambulância e não pude acompanhar por causa da merda do Covid, desculpa a pressão, mas a merda do Covid não me deixou ir com a minha filha, que é absurdo. E não me deixou acompanhar a minha filha. Foi das reações piores e fui chegar ao hospital e saberes que ela está em coma, que tinha entrado logo em coma, induziram logo em coma.
e que o estado era crítico, bastante crítico. E dizerem os procedimentos que podia-se fazer. Mas repito outra vez, por causa do Covid, eu não pude acompanhar a partida da minha filha, que eu não queria. Nem isso eu tive direito. No Luxemburgo, no princípio, quando se deu o caso, muita empatia da parte das pessoas. As pessoas, eu senti que choraram comigo. Não digo que tivessem a minha dor, porque mesmo, eu digo muitas vezes hoje em dia, e conheço mães que perderam filhos como eu não posso saber se a dor dela é maior que a minha ou ela é maior que a minha. Não julgo. Como eu digo, cada um leva a sua maneira. E sim, senti muita empatia na altura, muita empatia. Pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu conhecia. Houve senti solidariedade na altura, apesar de estarmos em estado de Covid, de fechar, não tínhamos direitos nenhuns. Como eu disse, não pude despedir da minha filha como eu quis. Não pude vestir a minha filha como eu quis, a minha filha foi com uma bata do hospital. Eu senti que houve uma sensibilização na altura, bastante. Só que hoje em dia, antes de tu se calhar vais fazer a pergunta e vou-te responder, passado um tempo as pessoas, o ser humano tem uma coisa que é a memória pequena. Tão pequenina que eu vejo que é pequena, não vou dizer toda a gente, mas é pequenininha, muito pequenininha. E quando eu um dia pensei em fazer qualquer coisa para a sociedade, em que eu me expus, em que eu tive que tocar em tudo outra vez, em relatar tudo outra vez do que se passou comigo e com a minha família, porque eu estou aqui a chorar. Mas ninguém imagina, a minha família em casa, cá tinha 3 irmãos, tem 3 irmãos, aí vim que afinal o ser humano é supérfluo, só pensa nele. E eu vou-te dizer o que é que eu concluí, em 80%, não vou falar 100, mas 80%, que o ser humano, quando torna simpatia, tipo, parece que está-te a sugar, é de sentir-se necessidade de viver a ver a tristeza dos outros. Eu vi isso depois. A empatia que eu vi, às vezes eu fui ao cabo mais tarde, vi-na de outra forma. Na altura as pessoas sentiram, mas o ser humano é tão... Não sei. Às vezes pergunto se não tem o cérebro como um macaco, ou se ainda é pior, porque acho que o próprio macaco, que a gente dizem que é da família dos macacos, é o que dizem, não é? Não tem outros sensos de coisa, mas eu digo muitas vezes o ser humano precisa da dor dos outros para viver, nem que seja do mais próximo. Eu senti isso. Mais tarde, mas eu senti. Primeiro mês tu estás anestesiada, tu imaginas, será que sou eu para dormir? Será que é verdade? Eu quando no hospital me disseram que ela faleceu, eu não chorei, não tive uma lágrima. O meu marido gritou, esperneou, tomou um calmante, eu virei para a enfermeira e disse, não, eu preciso disto. Eu preciso sentir isto. E na altura era, o que é que eu vou dizer a eles os 3? Refiro-me aos irmãos. Eu não posso ficar fraca. Estão lá 3. E esse foi o meu desafio. Foi querer dormir o dia todo, anestesiada. Me dizerem, venha toma, porque hoje qualquer coisa tomo uma droga. Chico, eu digo-te hoje, eu nunca tomei nada. Porque eu precisava de me sentir acordada, porque eu tinha mais 3 em casa. Tinha que haver um pilar. Se me procurares na altura, pensaste em ti, não. Eu
chorava sozinha para ninguém me ver chorar. Eu não queria que os meus filhos me perguntassem porquê que estás a chorar. Eles sabiam. Mas eu não queria ver o meu olhar triste e a minha mãe. E o meu marido igual. Então, para mim, mês andas de anestesiar. Tu anestesias. O segundo, começas a estar a perceber que realmente falta qualquer coisa. Foi verdade. Não é um sonho. Não é uma fase. Não foste tu que bateste a cabeça. É verdade. Há qualquer coisa. Não é tudo, mas há qualquer coisa que foi verdade. Começa-te uma raiva. Começas a perguntar porquê. E se eu tivesse feito assim? E se eu já não tivesse muito mais... E se tivesse sido eu aí com o cão? E porquê que ela veio então passar o fim de semana a casa e hoje veio mais cedo? Que era segunda-feira, era para ir ao namorado, não foi? Porquê que ela me disse isto? Porquê que ela me disse aquilo? Então, os primeiros meses é como se houvesse memórias e não houvesse memórias. Não há. Tu és um robô. Com ou sem medicação, tu és um robô. A dor é tanta que o teu cérebro funciona automaticamente, sem tu coisa. É horroroso. Na altura tu não sentes, mas hoje em dia tu dizes assim, horroroso. É horroroso. Tu és um ser vivo sem estar vivo. E tu sabes, e tu depois te perguntar, eu sentia isto, mas agora não sinto. Eu sentia aquilo, mas sentia, mamãe, hoje não sinto. Tu não sentes nada. Se te matarem, eu cheguei a dizer isto. Se aparecer alguém morto à minha frente, ou um cão, um gato, não digo uma criança, na altura nunca falei, mas para mim vai-me ser diferente. Porque o meu cérebro não está. O meu cérebro não está a deixar sentir. Não passa. Não passa. Daqui para cima para baixo não passa. E então os primeiros meses é assim que funciona. Assim. Bom, como eu estava a dizer, foi no período de Covid 2021, foi janeiro de 2021, e tivemos o apoio às vítimas, que foram excepcionais connosco. Um colega de nós trabalhava, acho que é com a Cruz Vermelha, como sabia, depois nos ajudou, fizemos o contacto. Eles, entretanto, vieram na altura até esses dias para falar com os nossos filhos. E ficámos então com psicólogas. Eu e o meu marido ficámos com uma, os meninos ficaram com outras, mas nós, e o Nicolau, como era mais velho, já tinha 18 anos, ficou com outra. Mas infelizmente nem todas aceitavam, como eu e tu estamos agora aqui a falar. Então era uma videochamada. Os meninos ficaram aí, tiveram um bom apoio. O Nicolau esteve lá uma vez, ela não achou, porque ao fim e ao cabo são pessoas que trabalham, não é gratuitamente, são associações, e eles... E a minha e a do meu marido era os dois. Para já era uma videochamada, para já eram os dois. Eu não me fazia nada bem, porque eu reagi de uma maneira, o meu marido reagiu de outra. E houve uma altura que fez com que a gente se calhar ainda chocássemos mais um com o outro. Não culpo a senhora. Não culpo os serviços. Eram os serviços que na altura havia, porque estava tudo fechado. Nós queríamos apoio, mas estava tudo fechado. A única coisa que eu digo foi que o hospital, na altura, enquanto a minha filha lá teve, quis nos dar apoio, mas quando a minha filha falece, simplesmente nós somos esquecidos. Então os serviços psiquiátricos ou psicólogos, seja lá o que for, a nível mental no hospital, só somos bem quando lá está alguém. Quando deixa de estar alguém, a gente parou de sofrer. Então sim, acho que podia haver mais apoio, honestamente. Podia haver mais... Não culpo os serviços, desculpa estar a interromper ainda, não culpo o serviço em questão, que foi o serviço que é, não sei o que, das vítimas, seria vítima de Ruth. O contrário foi muito, mas eles na altura realmente não podiam fazer mais, não fazer mais. A única coisa que eu pensei mesmo no hospital, que acho que isso sim podia ter feito mais.
Foi grave. Grave. A lei do Luxemburgo é para rir. É uma palhaçada. Para mim é juízes que não têm filhos ou é juízes que não sabem o que fazem, porque o primeiro juiz foi um palhaço. Me venha buscar tudo no lixo, foi um palhaço, um outro tipo de palhaço. É uma palhaçada porque isto é assim, o caso vai a tribunal, como tu sabes, ouve-se ambas as partes, ouve-se a parte, ambas, vou-vos dizer entre aspas, porque eu digo entre aspas, porque neste caso o réu era o garoto, para mim é um garoto, continua a ser um garoto, entra, o juiz, está o promotor, está mais dois outros juízes, é uma audiência pública, logo é aberta, qualquer um podia entrar. Então está os juízes, o promotor público, está o garoto, estão duas testemunhas, que houve duas testemunhas, e está o meu advogado. E nós, a família, todos cá atrás, nós não temos direito a estar na família. Então é uma palhaçada, que eu chamo uma palhaçada, em que o miúdo é chamado a procurar o que se passou, como é que foi aquele dia, eles fazem as perguntas consoante o que a polícia tinha detalhado, os peritos tinham detalhado, e não há uma pergunta para a família. E a família? Simplesmente é só o réu é que importa, se ele está bem, se não está mal. O advogado diz que o réu, coitadinho, ficou mal porque precisou de tratamento e o juiz pergunta à família se realmente a gente precisou. Não há. Nós não existimos, nós somos um número. A família é um número. O que lhe interessa é dar uma indenização. Para mim o que eu senti é uma indenização, não há mais nada. É uma palhaçada, é pura palhaçada. Tu sais, a sentença não é dada, a sentença é dada passado 2 dias. Tu na tua cabeça, eu não conheço muito leis, né? Mas tu na tua cabeça dizes, a sentença não é dada, mas o garoto normalmente vai lá estar. Não, já não existe o miúdo, só está presente então eu, meu marido e mais uma ou 2 pessoas da nossa família. As testemunhas também são ouvidas, como eu te disse, vai esse procedimento. Quando é o dia da sentença, da primeira sentença, se o miúdo não está, não o miúdo é obrigado a estar neste momento. Tu procuras palhaçada. É uma palhaçada. Digamos que indiretamente o miúdo já sabe qual era a sentença. Em que a sentença é dada 6 meses de prisão em sursi, quer dizer que ele não é preso, porque não tem qualquer. Pronto, porque teve cadastro, não tinha droga, não tinha álcool, não tinha nada, tudo de acordo. Em que 9 meses sem condução, só 9 meses sem condução absoluta, 15 meses em que ele pode conduzir para o trabalho, se tiver trabalho, e depois eu mais não sei o que, nada de especial. Durante 5 anos, se ele fizer alguma coisa, então esses 6 meses de prisão são fixados. E é absurdo, porque assim, no meio desta história toda, antes da justiça ir a tribunal, antes de haver o caso, geralmente quando há um acidente, a polícia chama-te, vais fazer um depoimento, esse depoimento é enviado para o promotor público, o promotor público pega no caso, porque a polícia retira-te a carta, porque houve uma morte, para mais uma passagem peões, a polícia tira-te a carta, entretanto, mas depois é obrigado a dar a carta. Isto porquê? Porque o promotor público não lhe retirou a carta. Então, aquele miúdo andou 1 ano e meio a conduzir normalmente até ir a julgamento, onde o promotor se vira que houve um esquecimento. É absurdo, é estúpido e ninguém me pede desculpa. Eu vi aquele garoto a gozar com o meu filho. Tenho um filho de 20 anos, na altura tinha 18. É que o meu filho chegava em casa desesperado, porque eu tinha visto a conduzir e tinha vontade de o matar. Por uma falha da justiça. Falha essa. Porque não me foi restituído qualquer coisa, nem sequer um pedido de desculpa. Porque é normal. Acontece muito cis.
Na altura eu perguntei-me até que andava lá como é que se chama? Os problemas das Angelina Jolie e dos Brad Pitts. Isso supostamente deve ser mais urgente do que uma miúda que morreu com 20 anos, numa passadeira. Qualquer um pode ter. Foi a minha, podia ter sido, o filho dele, o neto dele, não sei, podia ter dado, já passou do avô. Não fizeram serviço e simplesmente esqueceram-se. Acontece. Então, sim, para mim a justiça no Luxemburgo, mesmo depois do veredito foi dado, não contra o miúdo, porque ao fim e ao cabo não é contra o miúdo, não foi justa, porque a única. Dão-te a sentença e tu pensas, eu agora posso recorrer, porque não acho justa a sentença que foi dada ao garoto, acho que ele devia levar mais. E tu não podes recorrer. Tu não podes. É o promotor público que tem que recorrer. E para eu pedir ao promotor público tem que ter provas assim. Não é assim simples. Se eles já se tinham esquecido do caso da minha filha, não tiraram a carta ao miúdo, o que é que eles iam fazer mais? Foi por isso que eu, entretanto, na altura, pedi ajuda a pessoas que eu conhecia bem e que estavam no meio da política para fazermos uma entrevista, principalmente para a comunidade portuguesa, porque somos enorme aqui no Luxemburgo. Houve mães que me escreveram que se passou, felizmente, algumas não perderam os filhos, mas a dor de os ver num estado, porque uma mãe sente-se impotente. Uma mãe quando vê um filho, nem que estado que for, a gente sente-se impotentes. Nós sentimos potentes com eles, mas quando os vemos num estado não conseguimos, nós sentimos a coisa mais impotente, em que eu vi muitas histórias e fizemos para mudar a lei, porque eu fui ao cabo uma lei de 1945, se não me engano, em que os carros na altura, como eu disse, eram carros que andavam a 30, 40, não havia as pessoas, a população que há hoje em dia. Há 20 anos atrás, vamos por Luxemburgo, tinha 30 mil pessoas, vamos supor, agora tem 100 mil pessoas, nada a ver. Não nada a ver, tem que ser, consoante a sociedade vai evoluindo. Eu pergunto-me como é que há de certos tipos de leis que não são evoluídas. E quando tu vais para fazer isso, a sociedade, como eu tinha acabado de dizer, lá está a empatia e tu acabaste de ver que não há, vê que afinal é assim, epá, se eu vou votar, se me acontece a mim, eu vou estar lixado. Mas não pensa, e se for um filho meu? Não só pensa nele próprio. Não é pá, se eu for apanhado é lixado. Se me acontece vai meter-se um miúdo à frente ou uma pessoa à frente, eu se vou votar vou levar muitos anos de prisão. Mas não pensa, o meu filho pode atravessar, o filho dele pode atravessar na rua, ele próprio pode atravessar na rua e viram e fazer. As pessoas são. É a lei, mas a lei está não é porque é só a lei, é porque o povo deixa. O povo deixa. Bom, existir existe sempre. Pois cada um, à sua maneira, tem que ver o que é as melhores para ele próprio. A minha, na altura, quando isto se passou, foi o trabalho. Enfiei a minha cabeça no trabalho, arranjei trabalho, entretanto, está lá, alguém que eu já tinha trabalhado antes, e enfiei a minha cabeça no trabalho. Andei em psicólogos também, sim, mas não achei que me ajudasse. Não sei por ser torta, por ser, ou por já saber o que eles iam dizer para mim, porque o meu psicólogo já estava tão trabalhado que coisa. E depois há a questão, eu chamo fé, não vou pôr aqui cristão, não vou falar muçulmano, não vou falar fé, porque há um Deus, cada um chama o seu nome. Sou cristã, não é? Então na minha parte de fé, então eu agarrei-me ao que a minha filha me dizia, ao que a minha filha queria. E às vezes eu falo no queria e depois eu falo no que ela quer, porque para mim ela não está em corpo, mas do resto ela está e eu vejo isso. E é isso que me mantém, é o que ela me dizia. Que é absurdo dizer isto, mas eu meti na minha cabeça que a minha filha quando dizia nós temos um karma a cumprir e quando um karma, a gente cumprir esse karma, Deus leva-nos com ele,
eu meti na minha cabeça, eu acredito, que a minha filha cumpriu o que ela tinha a cumprir. Fui escolhida. Sim. Acho que não me sinto mais, como dizem, mãe de Deus ou o que for, mas é quase. Sinto. Ou mais, não sei. Porque fui escolhida por ela. Foi uma miúda que me deixou tanta coisa, ao ponto de a gente, as duas, éramos tão unidas que dizíamos, se um dia eu ficar doente, me acontecer um acidente ou qualquer coisa, mãe, tu fazes ao ginásio? E eu disse, faço, prometo. Um brindinho. Nós falámos nisso as duas muito, e ultimamente nós falámos muito nisso. Ela dizer muitas vezes para mim, porque ela sabia que eu sempre acreditei nessas coisas, que existe mais do que a vida. Não é a vida térrea, eu chamo o que é material, o que é tocável, existe mais para além disso. E nós falávamos muitas vezes sobre isso, e ela falava muitas vezes nisso, e ela sempre dizia, nós somos um imaginário ao fim e ao cabo, nós não existimos, nós somos um imaginário, nós somos células que se montaram, se desmontam, mas a nossa essência está lá. Uns chamam a essência, outros chamam a alma, o que quiseres eu chamo a alma, tu estás lá. E agarrei-me nisso, agarrei-me no facto que foi como fez um funeral, que na altura as pessoas diziam, Vânia, como é que és capaz? Eu foquei-me no funeral que ela me tinha pedido um dia. Se eu um dia morrer, mãe, eu quero tudo em branco. E uma rosa. O facto de ela, ao fim e ao cabo, me preparar que algo ia acontecer. E isso fez-me, agarrou-me, como eu te disse, senti-me especial, foi como se ela tivesse-me escolhido para me ensinar qualquer coisa. Foi isso que eu senti. Foi que ela me ensinou. E ensinou. Porque acho que toda a mãe tem o sentimento que eu tive. Tu amas um serzinho sem pedir nada em troca. Então, desde que ela nasceu, eu falo por mim, ela ensinou-me logo algo. Já não falo quando está na barriga, tu sentes, mas quando nasces, pegas naquele ser, ela já te veio ensinar algo. Então a Frederica já me veio ensinar algo. E foi o que ela, coisa como eu estava a te dizer, ela tinha escolhido conversas nossas, que escolheu rosas e que não queria buquês, queria uma rosa. Porque dizia que sempre que quem queria, se querias agradar a alguém, não era depois de morto, que era vivo. E pelo facto do branco para nós as duas, esse era o luto. O luto na terra. Porque no céu, o branco é essa a ideia que a minha Kika deixou, era essa a ideia que a minha Kika continua a deixar. Então o branco, como tu me conheces, eu já me vejo de branco, por acaso tudo branco, e já me conheceste, nós andámos sempre preto. Preto para nós foi sempre, não porque éramos más, atenção, que as pessoas dizem, não. Talvez era a nossa cor, não sei, era a nossa coisa, era a nossa maneira de vestir, como tu tens, a tua, tenho a nossa. Mas, se a gente falar em significados de cores, sim, o branco acho mais luto. Então, a Frederica, como eu estava a dizer, deixou-me coisas que me fez pensar e me faz pensar, e é isso que eu me agarro todos os dias, que eu não a vejo. Eu não posso dizer que eu não a ouço porque eu pego no telemóvel e ouço a voz dela. Tenho vídeos, portanto eu ouço a voz. Eu não é no assim, porque eu sinto de vez em quando o cheirinho dela. Eu sinto de vez em quando como se ela passasse ao meu lado. Então para mim a Frederica só foi o corpo que foi. A Frederica está cá. E é isso que eu me agarro. Mesmo em casa, quando nós falamos, e eu consegui fazer isso em casa, nós não falamos da Frederica como algo que foi. Nós falamos da Frederica como algo que está. Às vezes estamos a jantar, claro que no começo há um lugar vazio. Não falo no almoço porque toda a gente trabalha, ou não estamos todos juntos, mas à noite normalmente estamos. Há um lugar vazio. Mas há sempre aquela conversa. Falta aqui a tua irmã para te chatear a cabeça.
A Federica, nos pensamentos dela, na maneira que ela falava, não era porque era minha filha, mas aquela miúda tinha qualquer coisa assim. E as mensagens que me foram passadas quando ela faleceu, tanto de professores como colegas, como pessoas que ela conheceu aleatoriamente, que algumas até teve contactos às vezes só de 1 hora, a Kika deixou engraçado que toda a gente tinha uma coisa nova para falar da Kika. A Kika era como se fosse uma alma que veio, encarnou um bocado de carne, nós somos um bocadinho de carne, e ela via que cada alminha que ela via, ela precisava de qualquer coisa diferente, e a Kika adaptava-se à outra alma. Então a Kika, assim, deixou para mim, deixou para os irmãos, faz falta. Ninguém vai, eu não vou negar que às vezes tu acordas ou tu deitas-te e procuras o porquê, tens essa raiva às vezes ainda dentro de ti. Sou ser humano, pergunto-me o porquê ela. Às vezes na raiva tu dizes assim, com tanta gente por aí, coisa, há tantas mães que matam filhos e eu queria tanta minha. Procuras, mas depois há aquele clique, aquela mãe, não é assim. Eu estou aqui. Eu quero-te feliz. Os manos precisam de ti. Os manos... A vida precisa de ti. Tu és tu, mãe. É como se não... Eu ouço. Eu até a dizer que não ouço, mas eu ouço uma vozinha a dizer: tu estás aqui, ainda tens o teu karma, como ela falava, para cumprires. Então continua, mãe, tu és mais que isso. Tu és mais que um pedaço de carne que anda aí, tu és mais que isso. Tu ensinaste-me a ser mais que isso, então sê e continua a ser mais que isso. E foi ao que me mantém, e é ver que eu não sou perfeita como mãe, ninguém é. E olhares para os teus filhos e tu dizes assim: esqueci-me de mim, um tempo, sim, mas vale a pena, porque tu olhas para eles e dizes assim: uau, tu és capaz. Tu estás no fundo do poço, mas tu és capaz. Portanto, que eu tenho uma frase que digo muitas vezes às pessoas, quando as pessoas dizem como é que tu aguentas, eu digo muitas vezes: prefiro ir 1000 vezes ao fundo do poço do que ir a meio. Eu vou-te explicar porquê. Porque se eu for a meio, eu não tenho onde pousar os pés para ir ao cimo, me vão lançar. Mas se eu for ao fundo, eu vou lá com os pés e apanho balanço e venho assim. 1000 vezes ao fundo do poço. Eu vou, mas eu volto. E isso tudo mexe com o meu psicológico. Isso tudo faz com que eu viva. Choro, mas não choro porque me chamares fraca. Choro porque eu preciso chorar. Eu choro porque tem que sair. Porque se não sair, não te faz bem. Porque tu agarras-te ali, tu chora. Queres chorar, chora. Queres gritar, grita. Tens direito a ter raiva, tens direito a ter amor, tens direito a tudo. És um ser humano. E a Federica deixou-me, incutiu-me isso. Eu aprendi com ela, às vezes dizem assim: uma mãe. Não. A Federica mostrou-me que eu era mais que uma mera mãe. Eu era mais que isso, eu era uma mulher. Eu era a mãe, eu era uma amiga, eu era um ser humano, eu era um ser vivo. A Federica sempre disse para mim: mãe, tu mereces tudo e muito mais. E muitas vezes sim, é no que eu me agarro. Estou a chorar, mas ela tem razão. E eu acordo, ela tem razão. Eu sou muito mais e eu sou capaz. E se tu vais ao fundo, ninguém te vai dar a mão, és tu. És tu. És tu que conheces até os teus pontos onde tu podes ir. E se tu te deixas ir, ninguém te vai pegar. Ninguém. Se tu não tiveres força, ninguém. Não há ninguém que te vai buscar. És tu que tens de te buscar.
E ela deixou-me isso. E vejam os irmãos. Eu falo, o Nicolau, houve uma altura, ele vai ficar lixado comigo. Que entrou um bocado no mundo que não devia, um miúdo super inteligente. E às vezes eu falo, e quem vai ouvir isto vai me criticar, eu vou dizer a verdade, eu digo muitas vezes para mim, Deus tirou-me um filho para me dar outro. E ela foi ela que foi para o irmão cá estar. Porque ele chegou a um ponto que eu, como mãe, tu sentes-te impotente em certos aspectos. E quando são jovens, pior. E quando a irmã, aconteceu o fatídico acidente da irmã, o Nicolau mudou. Teve um foco e dizia, e diz, eu vou continuar a fazer isto pela minha irmã, e a minha irmã pediu-me isto, a minha irmã fez assim, a minha irmã dizia-me isto. Então, sim, aqui que até no irmão mais velho, não, que ela era mais velha, não sei que eram muitos gatos, ela incutiu qualquer coisa, ela deixou qualquer coisa. E já se passaram 2 anos e meio e o meu filho foi água e o vinho. Enquanto que muitos podiam ter se enterrado mais, o Nicolau não o fez. O Nicolau ganhou coragem, porque a irmã deixou-lhe essa coragem. E aos mais novos iguais. O do meio focou no sítio. E o manovinho, que ela era a ídola, os filhos têm os ídolos como pais, né? Do mais novo, que é o Gabriel, a ídola era a irmã, era e continua a ser. Qualquer coisa, a Federica, eu vou fazer como a Federica, eu vou entrar no Artemitier. Ele entrou no Artemitier. O miúdo teve super problemas na escola, porque a falar, ele tem muito problema a falar, porque ele tem uma doença que não, o que ele ouve não vai tudo direto ao cérebro, então só ouve metade coisa, é um tratamento longo, ele ainda anda nesse tratamento, mas com as notas ele carrou-se e conseguiu. Mas eu digo que sim, a minha filha, quando eu vi que os meus filhos se agarraram à vida, em homenagem à irmã, como se ela estivesse aqui, eu fui obrigada a fazê-lo porque eu fiz igual. E mesmo o meu marido, nós lá em casa, foi o que ela deixou, foi o que ela falou, foi o que ela fez, foi o que ela... Não há palavras, às vezes é difícil explicar, não há palavras, conforme eu digo e falo muitas vezes, e me perguntam que na altura que a minha filha estava no hospital, tem a mania de fazer as orações, eu não sei o quê, eu na altura disse, ok, vamos lá à igreja então, acredito na minha fé à minha maneira, não é dentro de uma igreja, mas acompanhei a minha mãe e o meu marido, e eu senti como mãe não pedir para a vida da minha filha, mas sim apenas dizer adeus. Se achar que ela deve ficar, ela fica. Mas se achar que ela vai sofrer, não a deixe ficar. Ela que vai em paz. Dói? Dói. Mas ela deixou-me tanta coisa que se eu fosse a escrever, eu dava um livro. Às vezes eu escrevo pequenos trechos que eu me venho à memória que ela me contava quando eu me sinto em baixo. Eu escrevo. Ela dizia-me isto. Eu não me sinto. Não é. Eu não me sinto mais que ninguém, atenção, não. Mas acho que para o que eu passei, para o que eu passo, porque tu, no começo, tu, ao fim e ao cabo, és um robô. Como eu te disse no princípio, o teu cérebro, o cérebro humano, que é de emoções, claro. Tu deixas-te de reconhecer a ti próprio. Tu procuras-te se realmente estás vivo. Por tudo que eu passei, eu sou-te honesto.
eu considero-me uma grande mãe e mulher, hoje em dia. Bastante. Porque não é fácil. Nada. Vês o teu filho ir embora e tens força para continuares. Porque tens mais 3 que são teus filhos iguais. Então tu não podes ser egoísta. De sentares num sofá, fechares num quarto e só pensares em ti. Deves pensar, atenção, eu deves pensar em ti. Mas no meu caso houve mais alguém que precisava de mim. Mas eu, para mais alguém precisar de mim, eu também tinha que estar bem. Então eu esqueci-me no princípio de mim. Fiquei-me no trabalho, como eu te disse. Mas houve um clique que disse não. Toma conta de ti, para tomares conta do resto. Dói falar nisto, dói. Aperta, muito. Fazes questões, bastantes. Se disseres e compreendes, estava para ser assim. Era assim. E eu tenho que aceitar que é assim. E foi isso que ela me deixou. E é isso que eu me agarro. Até hoje. Seres. Eu falo por mim. Não sejas egoísta. Eu vou-me contradizer, vá. Ser egoísta, mas não sejas egoísta. Ser egoísta, toma conta de ti, sim. Interiormente. Mas não penses que é só tu. Há mais alguém ali. No meu caso havia mais 3 crianças ao meu lado que eu precisava. E o marido também, claro. Mas eu, na altura, o meu foco foi os meus filhos. E o meu foco fui eu mesmo. E vamos aqui ver se já se vai perceber todos, porque na altura que eu fiz a entrevista, parece que as pessoas ou eram otárias ou eram burras e acabou-se nas lágrimas, porque quando se fala nessas coisas eu fico fodida da vida. E vamos falar então. Isto é o seguinte. Existem sim miúdos que pegam em telemóvel, até adultos, e passam passadeiras como se fossem os reis da estrada. Atenção, a lei é para todos. Tu, antes de entrar numa passadeira, és obrigada, a lei diz-te, olhas para um lado, olhas para o outro, tornas a olhar para o outro. E depois é que vais atravessar. Tens de dar sempre a intenção ao condutor que vais atravessar. Existem sim muita gente que se enfia à passadeira e os condutores não têm qualquer chance de travar. Ninguém está a pôr coisa, são acidentes. E é para isso que a lei lá está e a inspeção lá está, para ver esses casos. Na segurança, há pouca no Luxemburgo. Há pouca, porque é o seguinte, se tu fores a maioria parte das escolas no Luxemburgo, as passadeiras são muito mal marcadas. Aliás, qualquer passadeira no Luxemburgo está em conformidade. Eu estudei o assunto com pessoas em, se calhar, 120 passadeiras, temos 3 ou 4 que estão em conformidade. Logo aí há uma falha também. Então não vamos acusar os condutores que estão em falha. Logo aí o Estado e o Pont Chaussée está em total, mas total falta. Quanto aos condutores, sim, existe o condutor atento e existe o condutor que eu chamo o campeão. E o que se passa hoje em dia, que no Luxemburgo é um país que a gente diz, está mal, mas qualquer miúdo compra um carro que tem mais cavalos que o meu, mas tem 110, os dois devem ter uns 300 cavalos. Então a lei permitir que miúdos que acabam de tirar a carta, falo neste caso do garoto que o fez, não digo que ele tinha intenções de matar, pelo contrário, não acredito. Mas quando pegas um carro com esse motor a acelerar no meio de uma vila, tornas-te um assassino autêntico. A lei deixa que estes garotos, durante o primeiro ano de carta, que não têm grande coisa, possam comprar carros com esta alta cilindrada. Vamos acusar os condutores? Não vamos acusar os condutores, eu acuso o Estado, que deixa estas coisas. Quanto à segurança das estradas,
Existe no Luxemburgo, não é das piores. Não podemos dizer que é das piores porque não é. Mas a nível de zonas pietões, como temos aqui em Dudelães, tem em Crevamar, zonas de vilas onde existe, por exemplo, no caso de Crevamar, a estrada principal onde se deu o acidente é a estrada principal, onde passam milhares e milhares de carros durante o dia. Eu mudei para o pé do local da minha filha, eu mudei de casa, depois arranjei casa lá perto. E eu vejo as pessoas, esquece, não há respeito algum. Qualquer criança passa ali de passadeiro, de bicicleta. E depois é a polícia. Quando se deu o caso, durante meses a polícia havia controles em todo lado. Eu estou ali a habitar, como eu disse na altura, tive uma situação difícil. Federica me faleceu em janeiro. Em abril eu saí. Estou a habitar naquele espaço desde abril de 2021. Já vai fazer 3 anos, foi 3 anos? Não, 2 anos e meio. 2 anos, ó. Nunca mais vi um controle de polícia. Sim, não há segurança. É mais fixe andar atrás dos ladrões. Atenção, tenho que fazer. Tem a segurança das pessoas. E as comunas, porquê não fazem essa segurança? Porquê? Respondo também, por exemplo, quando se deu o acidente de Federica, que não foi o caso de falta de luminosidade, porque é uma zona onde há bastante luz, vê-se bem ao longe, de noite. Possível não veres. É uma passadeira enorme. Uma passadeira para pessoas, para peões, como é uma passadeira para bicicletas. Então tem uma zona vermelha, tem uma zona bem traçada. É uma passadeira enorme, bastante luz. O presidente, o Sr. Golden, então lembra-se de pôr tipo uns brilhantes, parece que não estou a ver aquilo lá a furarem as pedras, pôr uns brilhantes, que aquilo nem de noite nem de dia se vê, se não estiver limpo. É porque então não sabia que estava em falha. Conforme uma semana depois, que a lei prevê que existe uma passadeira, existem estacionamentos. Um estacionamento não pode estar agarrado à passadeira, tem que estar a X de metros. O carro só pode estar estacionado a X de metros, por causa dos casos de crianças passarem por trás dos carros e os condutores não verem. Engraçado que na altura que se deu o acidente, uma semana depois, foi uma senhora atropelada na passadeira mais em cima e o senhor presidente, por isso é que eu também culpo as câmaras, lembra-se então de retirar esses supostos lugares que perante a lei estavam mal. Onde é que está a segurança afinal? Não é só andar de carro. Não é só dizer eu faço a carta e faço isto. Não. O Estado também tem que fazer alguma coisa. O Estado tem que mostrar que há segurança para nós. O Estado tem que mostrar que há uma diferença para nós. No caso que eu tinha de falar há bocado da lei, tem que haver. Se a sociedade evolui, porquê que as leis não evoluem juntamente? É uma pergunta que eu faço muitas vezes. Essas perguntas eu faço. Não é só culpar este ou aquele, não é só cada um levar qualquer coisa. Eu tenho um filho, tu tens um filho. Sim, vamos supor, eu agora saio por trás de um carro. Porque aqui, eu já vi aqui. Ainda não existe esse tipo de estacionamento. Ele sai de trás para uma passadeira, tu vais acusar logo um pai, a pessoa, não é? Porque não viu, era uma passadeira. Sim, é verdade. Ninguém está a pôr em questão. Mas estava lá uma coisa mal. Vai dizer à Câmara que isso estava mal. Ela vai dizer que não. Vai dizer ao Estado que isso estava mal. Ela vai dizer que não. E o juiz, achas que o juiz vai dizer que estava mal? Não. Conforme existe a lei. Tu tiraste a carta, deves saber como tirei a carta, não. Tu quando é numa zona de 30 ou uma zona de passadeiras, e sabes que existe uma passadeira ou está um sinal que tu vês ao longe estava passadeira, tu automaticamente, mesmo que esteja a 50, a lei diz, tu deves de friccionar para ter a certeza que ninguém passa. Não há segurança na estrada. Isto está muito por falar em segurança na estrada. Não há. A família, bom, houve uma altura que eu mandei a família toda embora, a família sem ser os meus filhos, atenção, porque se torna, às vezes querem ajudar tanto que esquece. Então, no princípio, os meus amigos, aquele grupo de amigos que eu tenho, mais coisa, não sei o quê, eu vinha do trabalho, pouco a pouco, para um copo, minhas bobadeiras, quando eu bebo, esquece, aí tenho.
é irónico, mas ir ao cemitério e falar e montar, eu chamo de montar, decorar. Eram momentos de alegria para mim como se fosse uma paz. Para mim. Na altura eram esses momentos que eu tinha e foi o dia a dia. E foi o meu gato, meu Kiko. Foi o meu gato, porque infelizmente eu fui para um sítio onde não aceitaram os meus cães e os meus cães tive que os pôr na minha sogra em Portugal. Só aceitavam um, mas eu não os queria separar, porque eles eram unidos e acho que já tinham passado bastante para serem separados. Porque os meus animais sentiram, choraram comigo na noite que a minha filha faleceu, choraram mesmo. Eles não uivaram, choraram no meu colo, principalmente o cão dela. Foi o meu Kiko. Ainda hoje é o meu Kiko. Que era para ser uma menina, comprei-no como uma menina, era como uma menina e afinal é um rapazito. Então ficou o nosso Kiko. É Kiko, é o Kiko. E é o dia a dia dos meus filhos. Sabes o que é? Tu acordares de manhã e vejo os meus filhos. Ainda há pouco tempo eu vou-te falar um dos momentos da minha alegria. O Nicolau faz anos dia 14 de agosto e a Federica é 21. A minha Federica, ela partiu o corpo dela com 20 anos. Então não sabes a minha alegria de o meu filho fazer agora 21. Porque ele está ainda comigo. Isso é uma alegria para mim. Eu tomei isso como uma alegria. É uma alegria contar, olhar, como é que é de dizer? Eu hoje em dia olho e vejo as coisas de outra forma. Eu vejo as coisas com mais, parece que tem mais cor. Isso é alegria. Eu aprendi a dar valor a coisas que eu na altura não dava. E cada momento que eu me percebo, na altura não fazia isso e agora isto é tão... É uma alegria, é um momento de alegria. É um momento de coisa. Esses são os meus momentos de alegria. É cada momento tu redescobriste a ti próprio ao fim e ao cabo. Que aquilo que tu passava ao teu lado há uns anos atrás não te era nada e hoje em dia tem um significado. Isso é uma alegria para ti, estares vivo e sentires esse sentimento. Para mim é uma vitória. Quando tu passas um estado de robô, como eu te disse, e mais tarde sentires que a vida deu-te a hipótese de realmente veres as coisas como elas realmente são. Isso para mim são alegrias, são vitórias. O primeiro ano, quando passava um mês, 2 meses, 3 meses, levas uma data assim um bocado grave. Quando foi o primeiro aniversário da Kika, a Kika faleceu em janeiro e em agosto ela faria 21 anos. Faria não, eu costumo lá por ainda, faz 21, faz 22, eu faço isto. Sim, tu mexes contigo. Mas eu fazia diferente. É um aniversário. Os amigos nos primeiros anos vieram ter comigo, excepcionais, ela tinha amigos excepcionais, o namorado também. E eu preparava. Ela está, pronto, foi cremada, tem lá o espaço dela à frente. Eu preparava o espaço dela como se eu preparasse uma mesa, é decorado, com flores como ela gostava, um balão. E para mim, me dizeres assim, gostavas? Não, se calhar gostava mais se me perguntasse. Aí tu fazes um clique. Mas se ninguém me perguntasse, é o dia da minha filha. É a minha filha. E eu é o aniversário. O que mais me custa hoje em dia ainda, que eu reparei, torna-se, nos aniversários dos irmãos notas, né? Mas é o Natal.
Natal porque a Federica era tipo a mãe Natal, vamos dizer agora assim. Era alegria, faz de conta que ela trazia, era ela que trazia um azinho, a gente chamava um anjinho com asas, tudo iluminado, onde ela entrava a gente ria-se todos, não é? Então falta no Natal a Federica, não por ser se calhar um Natal, mas quando a gente se juntava todos, a Federica era alegria. É o Natal que mais me choca. Não é igual, não é aquela coisa de... não é. O Natal não é igual. Eu tento fazer, tento disfarçar, tento ser... nesse aspecto sou um bocado seca, mas sim, o Natal não é a festa em si, é porque era uma reunião de família e a gente metia 13 pratos e hoje metemos 12. E para mim a família sempre foi tudo. E era aquela coisa de ai mãe, eu não coisa, mas eu fiz isto, ai mãe, e foi o facto de eu sempre lhe pedir, Kika, faz um quadro, um dia vais-te casar, vais-te embora, não me fazes um quadro. E o último Natal que ela passou comigo, ela pintou um quadro. E então, sim, custa. Olha que estou me analisa com uma bola de palhaço, está lindo. Ela só meio é um bocado sarcástica e diz: está 5 estrelas. E é isso, a Federica é o Natal. O aniversário eu ainda vou ao cemitério como... Vais-te contar, olha, fomos a um sítio, tu metes umas flores, tens a mesa toda bonita, os amigos na altura metiam muito Red Bulls e não sei o quê, uns cigarros, vá lá, ela está cá. E é assim que eu levo. É só mesmo o Natal, nem os aniversários dos meus irmãos, é o Natal. É o Natal. E é outras datas que eu te digo, é o final do ano letivo. Esse é esses sim custam muito. Porque a Federica passou muito aqui na escola, no Luxemburgo. Muito. Muito mesmo. Mas foi sempre uma guerreira. A miúda foi aquela miúda, não é por ser minha filha, mas se não fosse minha, se fosse filha de outra, dizia mesmo, puta de miúda. Ela nunca esteve cheia abaixo. E era o facto dela estar a acabar a Premier para ir para a universidade. Então, cada ano que há um final de ano letivo, sim, dói, porque a minha filha não completou o que ela queria. Aí sim, podemos dizer essas datas, não há data certa, não é dia 7 de julho, nem é dia 8 de julho, mas cada final de ano letivo. Aí recordo-me imenso da Federica, quando os vejo a fazer com os diplomas e não sei o quê, aí sim, aí há uma revolta, uma saudade, aí sim vem muita questão à tua cabeça, mas fora isso não. Olha, imagem, não sou perfeita para mandar uma imagem. Como eu te disse há bocado, acho que nós mães, cada uma sofre a sua dor, porque eu tive pessoas que diziam, se fosse por doença era diferente, tu és preparado. Não, uma mãe nem tem um filho, uma doença o ano inteiro, e os médicos têm que dizer, a esperança é a última. Tu acreditas sempre, tenhas fé, ou acredites na ciência, tu não me venhas dizer que uma mãe está preparada, uma mãe ou um pai, não interessa, não estás preparada. O que eu digo a estas mães é, não se lembram do dia trágico, não se lembrem de último adeus, não se lembrem das coisas más, lembrem-se da primeira vez que pegaram ao colo, das vezes que quando eles estavam doentes e a gente ia lá para ver o termómetro, estou com febre, vamos ao médico, dos primeiros dentes, dos primeiros passos, o primeiro sorriso, das vezes que nós mães que não admitimos, às vezes estamos a chorar e eles vêm e abraçam-nos e aquele sorrisinho que às vezes mostram muito nos TikToks, e é verdade, que nos tira um peso enorme, das vezes que nós também discutíamos das nossas ideias,
Lembrem-se dos momentos que tinham com os vossos filhos. Não se lembrem da perda do vosso filho. Lembram-se dos momentos que eles deixou. Porque eles deixaram. Porque se nós mães formos a ver todas, e já falei com algumas mães, indiretamente Deus deixou uma mensagem nesses filhos para nós. E encontrei a minha, de certeza que há mães que vão encontrar. Eles sabem, eles sabiam, os nossos filhos sabiam. Morresses de doença, morresses de coisa. É uma dor insuportável, porque eu não posso falar de Deus. Ainda há dias vi um vídeo, como dizem, não sei dizer, pronto, uma entrevista, de pais que os filhos são raptados. Então, esses, sou sincera, não tenho uma mensagem, porque eu não me imagino na pele deles verdadeiramente. Porque eu pude me despedir da minha filha, pude, o Covid não me deixou como eu queria, mas pude. Esses pais não. Agora, aqueles que perderam um filho, que sabem que realmente faleceu, que não se culpem, porque a culpa não é nossa. Não culpem. O destino está lá. Não podem mudar nada, está feito. Não há nada a mudar. Tua escolha, tu não podias, tu podes dizer, isso não te leva a lado nenhum. Nada. Pelo contrário. Só te afunda mais e não tens respostas, porque tu nunca vais ter respostas. Tu fazes a pergunta, essa pergunta nunca terá respostas. Nunca. Mesmo te culpando ou não culpando, nunca. Então pensem no primeiro momento, os primeiros passos, o primeiro dia de escola. A primeira vez que ele escreveu o nome dele ou dela. A primeira vez que disse papá. Os primeiros 18 anos, se chegaram aos 18 anos. Os primeiros sorrisos, os primeiros abraços. Não há nada melhor, é isso. É as memórias. Enquanto essas memórias estão vivas, os nossos filhos não estão mortos. São as memórias que os fazem manter vivos. É a essência dos nossos filhos. Não é o corpo dos nossos filhos. É a alma dos nossos filhos. É isso que conta. Os nossos filhos só foi um corpo que se foi embora, o resto ficou cá. É esse o conselho que eu tenho para estas mães. Sem menosprezar a dor de ninguém, atenção. Eu penso assim. Eu penso que Deus sabe o que faz. Tá